Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos ensina, quando se adverte, segundo a verdade, que é um escudo e broquel, quando está exortando, ele diz que o tolo exorta o tolo e ganha um inimigo. Assim como ele nos ensina, orai para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos, porque aquele que não se arrepende não alcança a misericórdia. A palavra diz que nos últimos tempos ele não iria usar da misericórdia, porque a porta da graça lhes é fechada. Eles batem e não encontram, assim como a palavra diz que eles iriam jejuar, onde quando o noivo lhes fosse retirado, então jejuariam, porque Jesus perguntavam por que os seus discípulos não jejuavam, e ele dizia: tampouco aquele que está com o noivo pode jejuar, mas que então aquele que o noivo lhe for retirado, então jejuariam. Até mesmo para jejuar é necessário estar cheio do alimento do Espírito para jejuar, para que ele mantenha como alimento espiritual, a fim de enfraquecer a carne e cumprir os votos para com o Senhor, onde a palavra diz: todo aquele que fizer um voto com o Senhor, cumpra imediatamente, não façais voto de tolo. Assim, todo aquele que persevera segundo o seu espírito, persevera sempre. A sua intenção é de cumprir e jamais retroceder. Aquele que nos ensina: sejais cumpridores, sejais fortalecidos por aquele que nos mantém como cumpridores e não como faltosos, como filhos errantes na desobediência. Devemos antes ser perseverantes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Por isso é necessário a perseverança, por isso é necessário manter segundo a condução do seu espírito, sendo a retidão, sendo a própria integridade, um caráter do que não tem que se envergonhar, daqueles que perseveram dia após dia, com o caráter sendo aperfeiçoado, as obras da qual ele nos requer para que os seus dias vão bens e longos nessa terra e se alcance a ressurreição do último dia. Votos sempre de se cumprir através daquele que cumpriu, de ser um próprio culto de ação de graças, um culto racional. Aqueles que através da condução do seu espírito demonstra que houve, assim como há a compreensão e entendimento, que é desviar do mal, e estão constantemente sendo aperfeiçoados por ele e perseverantes segundo a conduta que ele nos requer, para que sejamos um bom testemunho, aonde a palavra diz que seja todo homem mentiroso, mas ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito.
Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, o grande eu sou, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece dia após dia, e a sua graça nos basta. É na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa. Filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo, e sendo expulso os anticristos. Quem é os anticristos senão aqueles que se opõem à verdade do Senhor? Os falsos profetas, a besta, aqueles do qual amaram o prêmio da injustiça. A palavra diz que assim como usou até mesmo uma jumenta para barrar a insensatez do profeta Balaão, atualmente ele fala pelos seus escolhidos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aqueles que dizem que são profetas, falsos profetas, enganadores, ludibriadores. Até João Batista foi o último e grande no reino dos céus, por ser o menor e servindo com a verdade, mas permitiu ser desvanecido na incredulidade pelos sacerdotes terrenos. Sacerdote só há um. A promessa do Deuteronômio, o grande profeta: suscitarei no meio de vós alguém como vós. Sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz. Os apóstolos, os 12, venceram as 12 tribos de Israel terrena. O Israel do qual nós seguimos é o príncipe de Deus, que foi coroado no Monte das Arábias como Rei dos Reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Por isso fugis daqueles que são nuvens inconstantes sem água, aqueles que nada podem vos dar e fazem as suas falsas promessas, uma vez que até suas bênçãos estão sobre maldição. Aliás, já vos amaldiçoei. Assim diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.